Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, para que possamos aprender um pouco mais por meio da palavra do Senhor a respeito da pessoa de Cristo Jesus e o significado disso na sua vida, de forma prática. Afinal de contas, quem Jesus é em sua vida? Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Essa é a primeira das 3 aparições de Jesus Cristo narrada em Lucas após a sua ressurreição. Após estar ressurreto, nosso Senhor Jesus Cristo se encontrou com homens que estavam a caminho de Emaús, e esse é o texto que nós iremos ler. Assim diz a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pois mesmo dentro de nossa insignificância e incapacidade, ó Pai, o Senhor nos toma pela mão por meio da Tua palavra e nos conduz, Senhor, a compreender a nossa realidade. Ensina-nos a compreender, ó Pai, quem Jesus é para a nossa vida e a desfrutarmos disso.
Confiamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tem o poder para abrir olhos, mente e coração. E é no nome daquele que proporcionou isso, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Como eu disse, essa é a primeira das 3 aparições narradas em Lucas a respeito da aparição de Jesus a pessoas que caminharam com Ele. Este fato nos conta que 2 homens que eram discípulos de Jesus Cristo estavam voltando para casa. O texto começa dizendo no versículo 13 que naquele dia, Lucas está tratando aqui do exato dia da ressurreição de Jesus Cristo, o primeiro dia da semana, o domingo, em que, no dia em que Jesus ressuscitou, esses 2 homens estavam voltando para casa, e o texto nos diz claramente que eles eram discípulos de Jesus Cristo. Mas o que isso quer dizer? Primeiro, devemos lembrar que Jesus Cristo não teve somente 12 discípulos. Jesus Cristo escolheu 12 homens para estar mais próximos a Ele, serem ensinados diretamente por Ele, para serem o fundamento da igreja a qual Ele havia comprado com o seu sangue. Mas muitos outros caminharam com Jesus, aprenderam de Jesus, testemunharam os grandes feitos de Jesus. E aqui então o texto nos fala que esses 2 homens estavam voltando para casa, e nos mostra que há a realidade de um dilema na existência humana. Esse é o nosso primeiro ponto desta manhã. O caminho do dilema da existência humana passa pelo fracasso em atender às necessidades do seu coração. Esses homens estavam voltando e conversando, provavelmente agora sem perspectivas, ou sem saber o que fazer quando tudo aquilo que depositaram a sua confiança parece ter ruído diante dos seus olhos. Qual é a esperança que lhes restam? Em que acreditar? Naquilo que viram, o seu mestre sendo maltratado, punido, morto, crucificado? Ou agora acreditar em algo tão subjetivo como palavras de pessoas que dizem que esse mestre ressuscitou? Aquilo que vemos e aquilo que deveríamos sentir. Eu creio que esse seja o maior dilema da vida destes homens, como é o maior dilema da nossa vida. Compreender, afinal de contas, qual é a razão da nossa existência, ou da nossa própria condição. Quem eu sou em meio a tudo isso que eu faço? Afinal de contas, quem eu sou quando eu levanto, acordo, faço as minhas atividades? Certamente os ânimos deveriam estar acirrados. Essa conversa não devia ser uma conversa tranquila, olhando as árvores, os passarinhos no meio do caminho, mas um interpelando o outro e dizendo: e agora, o que faremos? Talvez um se excedendo mais do que o outro, e o outro falando: não, peraí, não é tão assim. O texto nos diz que um deles se chamava Cleopas. Talvez o outro dizia: Cleopas, calma, vamos pensar. Questionamento se realmente teria valido a pena seguir este homem. Será que realmente valeu a pena seguir este mestre? Ou talvez a desilusão começando a plantar um esfriamento espiritual. Quer saber de uma coisa? Eu vou seguir a minha vida. Eu vou voltar para o meu negócio, para a minha plantação. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber essa coisa de religião, de seguir mestres. Olha só o que deu. O texto diz que esses homens estavam angustiados, voltando no caminho após o momento em que Jesus havia ressuscitado, embora eles não o soubessem de fato. Isso nos ensina que todos nós estamos sujeitos a caminhar por uma estrada de incertezas em nossa vida. Todos nós estamos sujeitos ao caminho da nossa vida sermos confrontados com dificuldades, aflições, incertezas, principalmente, vejam, ao sinal do mero fracasso das nossas expectativas.
A sensação de que podemos nos autossuprir é completamente desacreditada no menor fracasso. O coração do ser humano acredita e milita por muitas vezes por construir algo que lhe dê segurança e paz. O nosso coração aceita, busca e se satisfaz com pequenas coisas que trazem alento ao nosso coração, deixando claro a realidade de que a paz que buscamos sempre está ligado a algo externo à nossa própria existência. Sempre estamos buscando em algo a paz, a segurança. Até mesmo aqueles mais espiritualizados que vão para as montanhas, que se enclausuram em monastérios, dizendo que abriram mão de todas as coisas neste mundo, o que eles estão fazendo? Buscando satisfação em algo superior, espiritual. O coração humano foi feito para buscar algo externo a ele. Todos nós estamos buscando algo para satisfazer o nosso coração, para dar paz, para resolver aquilo que há em nós, em relação à nossa própria existência. E você pode olhar para mim e falar: não, imagina, eu já estou completamente resolvido em minha vida, ou estou alcançando as metas traçadas em minha vida. Mas no menor sinal de fracasso, ou quando o dinheiro não pode comprar, ou quando os meus contatos não podem resolver, ou quando a coisa foge das minhas mãos, novamente esta realidade volta ao coração e à vida de cada um. Estamos sempre buscando algo externo para nos trazer a paz interior. E esses homens estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus nesse momento. O texto, no verso 16, diz que os olhos desses homens estavam como impedidos de reconhecer. Era uma cegueira do coração, certamente. Essa cegueira pode ser expressa ou entendida de duas formas: ou porque realmente o Espírito Santo não havia aberto os olhos destes homens, como muitos ainda nos dias de hoje não conseguem enxergar esta realidade, de que há algo além do nosso próprio ser. Mas também, essa cegueira pode se tratar por conta dessa fraqueza espiritual. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode passar por momentos disso, de uma fraqueza em meio às circunstâncias, de uma fraqueza em meio a pecados cometidos e não confessados, um obscurecimento do coração em relação a quem Cristo é. Vejam, não é você que propõe um relacionamento com Cristo. Todos, sem exceção, possuem um tipo de relacionamento com Deus, seja de comunhão ou de aversão. Você não foge da presença do Senhor, você não se esconde dos olhos daquele que tudo vê. Se você acha que o fato de você não crer, se você acha que o fato de você não perceber o isenta de responder diante do Senhor, mero engano. Todos temos um relacionamento com Deus, um relacionamento de comunhão ou de aversão. A grande questão que o que escurece ou que cega os nossos olhos e o nosso coração é a forma com que o nosso coração se dedica ou se apega às frustrações desta vida. O texto deixa claro esse dilema que esses homens estavam vivendo. Um dilema, uma realidade, mas eles não enxergavam a profundidade disso. Aparentemente, o texto nos mostra que o que trazia incerteza ao coração desses homens era o fracasso visível aos seus olhos. O seu mestre estava morto.
aquele em quem eles depositaram toda a sua confiança, não atendeu às suas expectativas imediatas. Isso alimentava o coração. Veja que a pessoa de Jesus parece não ser algo mais tão seguro. Quando Jesus se encontra com eles, eles não reconhecem ser Jesus, e Jesus lhes pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Então um deles se vira para Jesus e diz: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É como se eles parassem assim, estão conversando, Jesus pergunta e eles: você não sabe o que aconteceu? Há um teólogo, Robert Charles Sproul, comentando sobre essa passagem, diz que Jesus poderia muito bem responder: ninguém mais nesse mundo sabe realmente o que se passaram nesses dias. Deixa eu contar para vocês dois. Há cerca de quase uma semana eu estava adentrando a Jerusalém, e a multidão me saudava como o rei de Israel. Muitos cantavam, louvavam o meu nome, colocavam panos, estendiam caminho para que eu passasse como rei. Durante esse tempo, eu estive com aqueles que estavam mais próximos de mim, eu sentei à mesa, eu ensinei sobre o meu sacrifício, eu me recolhia ao Pai em oração e sofri ao ponto de dizer: se for possível, afasta de mim esta missão, mas que seja feita a sua vontade. Eu sofri, eu fui desamparado pelo meu Pai, eu estive diante dos homens e fui subjugado por eles, eu sofri o escárnio e a humilhação, eu fui pendurado no madeiro, eu recebi a morte que não merecia, mas eu ressuscitei. E vocês, aonde estiveram nessa semana? Jesus poderia muito bem ter encerrado a conversa dessa forma, expondo a realidade de quem Ele é, e perguntado a estes homens: e vocês, o que fizeram durante isso? Estão voltando para casa com o coração apertado? Estão voltando para casa com medo? Pois é isso que esses homens disseram quando falaram para Jesus: você não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, o texto que nos diz aqui no verso 19, todas as vezes que Jesus é adjetivado com isso, a ênfase em sua humanidade, Jesus, o homem de Nazaré, que era profeta. Vejam só o que este discípulo está dizendo, condicionando Jesus ao passado, aquele que era profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo, mas que não foi páreo para os principais sacerdotes. Isso não está no texto, mas é o que esses homens estão dizendo. Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso, mas que foi preso, que foi julgado, que foi crucificado. Verso 21: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Frustração por não ter as expectativas humanas atendidas. Mas vejam que esse é um dilema que só o homem vive. Deus está à parte deste dilema. Como eu disse, na verdade, Sproul bem comentou, Jesus poderia demonstrar quem Ele era naquele momento, mas o Senhor irá pegar estes homens pela mão, neste caminho, neste dilema de frustrações, nesse dilema de não reconhecer em Cristo aquilo que deveria ser reconhecido. O Senhor se apresenta como o caminho para a resposta do dilema
da existência humana. Se nós vimos que há realmente um dilema da existência humana, quer você aceite ou não, a outra verdade é que Jesus é a resposta para esse dilema. E Jesus começa desta forma, no verso 25: insensatos e lentos para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus irá ensinar esses homens e a nós que tudo se trata de uma questão do coração, daquilo que alimentamos, daquilo que abastecemos, daquilo que plantamos em nosso coração. Outras versões mais próximas ao original colocam insensatos e lentos de coração. Não é alguém lento para acreditar por conta de ignorância, porque não estudou teologia, mas é alguém que reluta, mesmo diante da realidade, negá-la. Insensato não é aquele que não percebeu o perigo, mas insensato é aquele que percebeu e não tomou providências em relação a isso. Ser insensato é ser apresentado à solução e não reconhecê-la. Uma recusa em aceitar o que está sendo dito. Muitas vezes, tanto aqueles que já caminham com Cristo Jesus, ou como aqueles que se recusam a fazer isso, é a condição de que estamos nos recusando a aceitar o que está sendo dito, da forma com que está sendo dito. O que eu quero dizer com esse trocadilho? É que muitas vezes nos recusamos a aceitar que Jesus está dizendo o que Ele está dizendo. Muitas vezes nos recusamos a aceitar que a palavra de Deus diz o que ela diz, a respeito de quem nós somos e a solução para os nossos problemas. Por muitas vezes nos recusamos a acreditar que a nossa condição diante de Deus é de filhos da sua ira. Estávamos como reprovados, odiados diante do Senhor, em nossa condição. Não há nada em nós que pudesse ser aceito para termos comunhão com Deus. Esta é a realidade das Escrituras. Fora de Cristo Jesus não há nada que você possa fazer, não há conta bancária que irá resolver a sua situação. Você até pode pensar que sim, estar satisfeito com os seus celeiros cheios, com a sua conta bancária cheia. Você pode estar satisfeito, pois você está progredindo em sua vida, conseguindo um emprego, se formando na faculdade, entrando na faculdade, conseguindo um namorado, uma namorada, ficando noivo, casando. As coisas podem parecer estar tudo certas, mas a palavra de Deus diz que isto é mera ignorância, insensatez, se você não para pensar na razão da sua existência e no fim dela. O Senhor Jesus Cristo demonstra isso. Recusamos em aceitar o que a palavra diz conforme ela diz. E aqui eu encontro também aquele risco da afirmação de que muitas vezes estamos evangelizando e dando respostas a perguntas que não estão sendo feitas, de que essa mensagem do Evangelho está desgastada, pois ela não está atendendo a perguntas que o nosso dia a dia está fazendo. Você já deve ter ouvido essa expressão: estamos dando respostas a perguntas que não estão sendo feitas. E eu acredito sim que nós não podemos ignorar o contexto em que vivemos, não podemos ignorar a individualidade de cada pessoa, não podemos ignorar a especificidade do dilema de cada um. O dilema da existência humana está dentro de cada um, mas é experimentado de forma distinta por cada um. Portanto, realmente, a mensagem do Evangelho deve considerar estes contextos
Mas a questão é que ela não pode ser alterada por conta disso. Ignorar o contexto e individualidade versus relativizar a apresentação da resposta. O problema é quando queremos relativizar o que a Bíblia diz a respeito de quem nós somos e da única solução para a nossa existência. Quando convocamos pessoas a estarem conosco e não apresentamos a realidade, natureza humana e a solução em Cristo Jesus. Quando frentes religiosas e espirituais não tratam mais da condição do pecado de cada um de nós, para que então Cristo seja a solução definitiva, onde apresentam simplesmente algo emotivo que atenda ao seu coração sem mostrar a condição. Evangelho sem a condição do pecado não é evangelho, pois sem o pecado, para que existiria a cruz, senão simplesmente um efeito moral e exemplar? Esta é a realidade. Se há algo em você que lhe capacitasse a estar diante de Deus, a sua força de vontade, a forma com que você se dedica, em vão seria a morte de Cristo. E aqui nós verificamos que Jesus Cristo apresenta o melhor curso de catecúmenos da história humana. O texto diz que Jesus começou a ensinar estes homens a respeito dele nas Escrituras. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Assim como anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, e em seu ministério, Jesus havia deixado claro a necessidade. Se você for no Novo Testamento, nas passagens em que Jesus conversa com seus discípulos, por vezes ele diz isso, a necessidade do seu sofrimento. Uma apenas, Lucas 9, no verso 22, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas vezes, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus ensinou os seus discípulos e continuará ensinando por meio do seu Santo Espírito até os dias de hoje quem Ele é. No verso 27 nós vemos quando Lucas narra, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É muito belo entender que o Senhor Jesus Cristo não veio para reformular tudo aquilo que o Senhor havia revelado ao homem. Jesus Cristo toma estes homens e começa o catecúmenos, ou a sala de ensino, e por meio das Escrituras, Ele mostra quem é. E você consegue responder qual é essa Escritura? Jesus pegou esses homens e disse: abra em João, capítulo 3. Não existia o Novo Testamento aqui. Não existia. Ixi, mas e agora, pastor? Como é que eu vou evangelizar alguém sem usar o Novo Testamento? Não, pode continuar utilizando o Novo Testamento. O que eu quero dizer aqui é para acabar com aquela compreensão, falsa compreensão de que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra. Que o Antigo Testamento é a época da lei, da obra, e que o Novo Testamento é onde reside graça. O que fazer com Jesus ensinando sobre ele no Antigo Testamento? O que fazer quando Jesus ensina a respeito de quem ele é pelo Antigo Testamento? Em João capítulo 5, abra sua Bíblia rapidamente, esse é o único texto que nós iremos sair do texto desta manhã, para entendermos um pouquinho do que Jesus pode ter feito com estes homens. João capítulo 5, a partir do verso 35, o texto nos diz, Jesus dizendo: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz.
mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer, vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Como crerão nas minhas palavras? Se não depositarmos a nossa fé nas Escrituras e sermos conduzidos por ela a respeito de quem nós somos e a solução para a nossa vida, o que será? Como eu disse, você pode estar distante de Deus e não acreditar em nada disso do que eu estou dizendo, mas eu quero lhe dizer que a única verdade existente é esta. Ou você pode crer nessas coisas e não estar usufruindo delas, pois estar distante do Senhor em uma frieza espiritual, e eu quero dizer, volte para a palavra dita, que ensina quem você é, que ensina os caminhos que você deve andar, que traz consolo em dia de angústia, que traz revigoramento em dia de escassez. Pela palavra somos ensinados, graça contida no Antigo Testamento e lei no Novo. Exatamente, como não enxergar graça no Antigo Testamento com a boa mão do Senhor sobre o seu povo, e como não enxergar lei no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo cumpre cabalmente toda a lei, ao ponto de ir para a cruz. Então, se alguma vez você pensou em que Antigo Testamento e Novo Testamento são coisas distintas, esqueça isso, seja ensinado por Jesus Cristo a compreender que toda a Escritura converge, aponta e apresenta Cristo. Tudo é sobre Cristo, tudo é sobre o bebê encarnado. Tudo é sobre o homem sem pecado, tudo é sobre o santo que se fez pecador, tudo é sobre aquele que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo pelos seus. Tudo é sobre Jesus, o Evangelho é sobre Jesus, a sua vida deve ser sobre Jesus. Circunstâncias que nos cercam, adversidades, medo, angústia, fúria, ira, inveja, tudo isso deve ser olhado pela perspectiva de quem Cristo é e o que Ele fez por mim. Eu não sei o momento de vida que você está passando, isso não importa, porque a solução é a mesma. Você pode estar gozando de um tempo de paz em sua vida, e eu quero dizer, Cristo continua sendo a sua única solução. Você pode estar passando por um momento de aflição, sem saber o que acontecerá no dia de amanhã, e eu quero te dizer que Jesus continua sendo a sua solução. Ele toma os seus pelas mãos e ensina. Ele mostra que toda a revelação
desde o Éden, o assunto era Cristo, o Redentor, aquele que viria para redimir aqueles que não poderiam estar com Deus. Este é o efeito que o Evangelho de Jesus causa nos seus discípulos. Em Atos, você pode anotar, nós não vamos passar por todos esses textos, mas você pode anotar ou depois voltar na pregação, e se você não quiser ouvir minha voz de novo, vai lá na transcrição e achem estes textos, mas eles são importantíssimos. Em Atos 2, nós vemos a pregação de Pedro, defendendo isso, olhando para o Antigo Testamento, para a Bíblia que eles possuíam, e identificando Cristo em todas as coisas para experimentá-lo ali. Atos 2, 14 a 36. A pregação de Pedro no templo, em Atos 3, do verso 1 ao 26, quando no verso 24, Pedro diz: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês. Pedro também compreendeu. Pedro e João diante do Sinédrio, Atos 4, de 1 a 22, aonde Pedro e João demonstram àqueles homens como o Antigo Testamento nada mais fazia do que preparava o caminho para a pessoa de Cristo Jesus. Estevão diante do Sinédrio, Atos 7, de 1 a 53, especificamente no verso 51, ele diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não o guardaram. Por último, Felipe, o eunuco, em Atos 8, 26, quando o eunuco está lendo a passagem de Isaías, e Felipe então diz: você está entendendo? Ele diz: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Isaías está falando a respeito dele, do Messias. Então Felipe pega Isaías e diz: olha, não, o que Isaías está falando é a respeito de Cristo Jesus, o único que pode salvar você da condição de morte eterna, se você crer e confessar. Felipe não recorreu a Romanos para dizer: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, porque é o Espírito Santo que produz isso na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sei que muitas vezes nós não percebemos isso, mas estes homens não tinham o Novo Testamento, e como você negar que não há graça no Antigo Testamento? Como não negar isso? Como não negar que o Novo Testamento também ensina sobre a lei sendo cumprida? Portanto, devemos nos preocupar em reconhecer quais são os dilemas do nosso tempo. Quais são os dilemas que temos enfrentado, que alimentam o nosso coração a se distanciar ou a recusar quem Cristo é? E ao identificarmos o dilema, tratarmos com a única solução existente: Cristo. Cristo é a solução, pois Ele é o caminho para a redenção. Se estamos numa estrada de dilema sobre a nossa existência, Jesus entra neste caminho e nos transforma esse caminho para o caminho de redenção. É o mesmo caminho, ou seja, é a mesma vida. Você continua fazendo as suas coisas cotidianas, você continuará acordando segunda-feira, escovando seus dentes, comendo um pãozinho, tomando um café, saindo, se arrumando, pegando ônibus, metrô, indo trabalhar. Mas algo dentro de você será transformado. Os olhos são abertos pelo Espírito Santo. É algo além de nós. O verso 28 diz isso, que quando esses homens se aproximaram do local para onde estavam indo,
Jesus fez que iria continuar o seu caminho e eles dizem: não, fiquem aqui, já é tarde. Naquela época era muito perigoso viajar à noite, fique conosco. Então Jesus, estando com esses homens, ao sentar para ceiar e tendo pegado o pão e dado graças, parte o pão, e neste momento os olhos desses homens são abertos por uma ação sobrenatural realizada pelo Espírito Santo, apontando para a pessoa de Cristo Jesus, mas além da nossa compreensão. Isso é o que acontece com a nossa conversão. Não pense que apenas respostas racionais farão o seu coração arder por Cristo Jesus. Há muitos sábios, há muitos intelectuais que conhecem a Bíblia provavelmente até melhor do que você, mas não foram transformados, pois não creram naquilo que a Bíblia diz. Conheceram a Jesus, mas não creram. Nós já vimos isso na nossa série sobre o Sermão do Monte. Muitos andaram com Cristo, mas não foram alcançados. Um coração incendiado é o que temos que ter. O verso 32, estes homens dizem: não é verdade que o coração nos ardia no peito enquanto ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Se você quer ter um fogo santo dentro de você, esse fogo se chama a palavra de Jesus Cristo, apresentando quem Ele é. Vejam que esses homens disseram o que ardia o coração deles. O que ardia o coração deles não era uma música de fundo, nada contra, viu? Não era algo emotivo que os levou a sentir um êxtase naquele momento, não. O que ardia o coração desses homens, quando ele nos explicava as Escrituras, que falam a respeito dele. Você pode dizer que é um fogo santo dentro de você? Basta responder o que a obra de Cristo mudou em sua vida. Basta dizer: responda se em Cristo você encontrou aquilo que você não poderia produzir por si mesmo, para trazer alegria ao seu coração. Há um hino que eu gosto muito, que fala a respeito disso. O seu corinho diz assim: que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Eu nem tentei cantar aqui para não ficar feio. Que alegres são. As palavras de Cristo são alegres ao seu coração. Quando você ouve que você é um condenado, quando você ouve que você é um miserável, quando você ouve que você era alguém odiado por Deus, mas em Cristo Jesus, você agora recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. Isso traz alegria ao seu coração? Isso te sustenta em dias de dificuldades e em dias que parece que Cristo não resolve, ou que simplesmente crer em Cristo, ao ponto de pensar: ok, eu creio em Cristo, mas Cristo não paga meus boletos. Ok, eu creio em Cristo, mas e a minha doença? Ou e essa dificuldade familiar? Ok, eu creio em Cristo, mas e o agora? Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo morreu não só pelo agora, mas por toda a eternidade. O que são 100, 110 anos de vida comparados à eternidade com Cristo Jesus? Por isso eu digo, se você não acredita em nada disso, essa continua sendo a realidade da sua existência. Mas se você acredita nisso, eu quero lhe dizer: experimente disso. Volte para Cristo, volte para a sua palavra. Peça para que o Espírito Santo preencha o seu coração desta alegria, para que nos momentos de bonança você possa compreender que nada supera
a alegria em Cristo Jesus, e que nos momentos da maior dificuldade, você pode dizer que não há dificuldade maior do que não ter Cristo em minha vida. Sem Cristo você compreende que não são todos os caminhos que levam a Deus. Essa é uma outra mentira que muitos que se aproximam de Cristo tendem a crer. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Há somente um caminho, verdade e vida. Se não for em Cristo Jesus, por quem Ele é e pelo que Ele diz ser, não há comunhão com Deus, não há salvação. Se os seus joelhos não se dobrarem diante desta realidade, se você não compreender que não há outra solução, você pode continuar a sua vida e achar que está vivendo da melhor forma, mas a palavra de Deus nos ensina que um dia todos haveremos de prestar contas. No texto de João, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo diz: não sou eu que condeno, pois todos já estão condenados. Eu vim para salvar, eu vim para redimir, para trazer redenção. Apenas Cristo é o caminho. E aqui eu me lembro de um outro hino que trata a respeito disso, quando a melodia diz: Cristo inflama viva a chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama o seu coração, Cristo é a viva chama. Imploramos para que Ele nos guie, compreendemos que vida redimida é só nele, e com apreço conhecemos o quanto devemos. Esta foi a aula de catecúmenos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a estes homens, e é isso que a palavra do Senhor nos ensina nesta manhã. Cristo precisa incendiar o seu coração, para produzir energia, mas também para trazer calento, conforto, para fazer você seguir em frente, mas também para proporcionar que você repouse em tranquilidade. O fogo tem essas duas propriedades: produzir energia, mas como também acalmar. Cristo inflama a viva chama em nosso coração. Eu não sei qual é o tipo de comunhão que você tem com Deus, ou qual o tipo de relacionamento. Se você se recusa a crer nesta verdade, se você se recusa a se submeter aos efeitos dela, eu quero lhe dizer que ela foi apresentada hoje por Cristo a você. Se você crê com o seu coração, confessa com sua boca ser Jesus Cristo seu Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer: experimente disso. Busque experimentar quem Cristo é na sua vida cotidiana. Que esse seja um dia como aquele, o primeiro dia da semana, que possamos lembrar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqueles nos quais nós nos encontrávamos, para nos dar nova vida, vida eterna. Vamos orar. Ó Senhor, sonda o nosso coração, sonda, Senhor, e nos apresente por meio do Teu Santo Espírito a nossa fragilidade em experimentarmos do Senhor em nossa vida, da nossa fragilidade em nos apegarmos a quem o Senhor é, para passarmos pelo vale da sombra da morte, a nos apegarmos a quem Cristo é em nossa vida, para reconhecermos que não há êxito
nessa terra que supere o êxito de Cristo na cruz. Cada um de nós, Senhor, enfrenta um dilema específico, mas que expressa a única condição, a condição de estarmos perdidos sem o Senhor, estarmos caminhando para a morte e condenação eterna. E esta realidade nos diz que por uma só condição que todos os homens experimentam, há uma só solução: Jesus Cristo. Que o nosso coração, ó Pai, reconheça e que seja alimentado disso, que a nossa fé em dias difíceis não regrida, que não exista o questionamento se valeu a pena confiar em Cristo, mas ao contrário, Senhor, que reconheçamos a Tua boa mão em nossa vida em todos os momentos, enquanto aguardamos a plena redenção do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, quando então estivermos com o Senhor em glória eterna. Essa é a mensagem do Evangelho a toda criatura, e foi por essa mensagem que fomos alcançados. Por isso rendemos graças ao Senhor, louvamos o Teu nome e confiamos no poder do Teu Santo Espírito, que nos foi dado em Cristo Jesus. E é no nome dEle, somente dEle, exclusivamente e suficientemente, que nós oramos. Amém.